Oi pessoal, eu sou a Simone do Delícias Caseiras, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse bolo do Xbox. Você precisa ter um desenho, ó, pra gente fazer o bolo recortado. Tá vendo? É um desenho simples que eu coloquei no papel. Esse é o bolo já assado. Eu vou dividir ele, a gente já assa ele na forma no tamanho que você vai utilizar e eu vou dividir ele em 3 partes. Aí vocês já vão ver o tamanho que vocês vão precisar para que vocês consigam fazer. Eu já corto antes. É mais fácil você cortar as 3 partes do que rechear tudo isso aqui e depois você tiver que cortar já com recheio. É mais difícil. Por isso que eu já vou cortando aqui as partes. E a gente vai cortar por partes, tá bom? Vamos lá. Esse bolo eu achei, ele tem 10 centímetros de altura. Então eu divido aí em 3 partes, ó. Aí eu venho lá com papel, com desenho. Você já pode fazer no acetato, igual eu já ensinei, eu tenho uma videoaula aqui. Coloca ele em cima do seu bolo e vai cortar, ó. A gente vai ter que repetir isso nas 3 partes que a gente já cortou. Então eu coloquei em cima de uma base de isopor e vou fazer o recorte, tá vendo? Eu não me preocupo, eu tiro as rebarbas do lado, mas não me preocupo muito com isso agora não. É só na hora depois que a gente for finalizar. Eu só preciso ter o formato que aí a gente vai recheando só o necessário, né? Porque a gente tem muita perca de bolo. Bolo recortado, a gente sobra bastante bolo. Então, se você já tivesse passado o recheio aí, já tivesse montado para depois recortar, você acaba gastando mais. Então, eu prefiro fazer já ele recortado. Então, agora a gente já tem as 3 partes aqui, ó. Já cortou. Tá vendo? Tá do tamanho correto. Então, agora eu vou rechear. O recheio de paçoca eu já deixei ele pronto, porque ele já tá na temperatura ambiente. Aqui eu já recheei, ó, já recortei, ele já descansou um pouquinho. Aí eu venho aqui com o papel, tá vendo? Ele já tá bem descansado, ficou bem do tamanho que a gente queria, ó. E agora eu vou acertar ele para poder passar a ganache. Ó, a sobra de bolo, tá vendo? Então, quando vocês forem fazer, vocês precisam pensar que vai ter sobra. A ganache eu já deixei pronta. Então, agora eu vou fazer a contenção do bolo, né? Então, eu vou passar a ganache. Esse bolo é muito importante, quando você faz um bolo recortado, de você realmente passar a ganache para estruturar o bolo. Para que você consiga depois cobrir e deixar ele bem bonitinho. Então, tá vendo? Ó, eu já tirei as rebarbas do lado, já fiz o bolo, já tá recheado, agora a gente vai ganachear. Então, eu vou passar, ó, a consistência da ganache que eu gosto é essa, e a minha ganache eu não deixo ela descansando na geladeira. Eu já faço e já vou utilizar, tá? Eu já deixei ela descansar um pouquinho aqui, mas eu já vou passando lá, ó. Você sempre vem com uma camada generosa e vai esticando no bolo. Então aí essa parte, vocês já viram, eu tenho aqui uma videoaula no canal que eu ensino ganache, que a gente passa no bolo, é a mesma coisa. Só vim mostrar aqui que qualquer imperfeição que o bolo tenha, você vai tirar na ganache depois, ó. Vai passando as camadas generosas e aí você vai deixando o bolo estruturado, porque a ganache ela vai secar, seu bolo vai ficar durinho. É muito importante que seja com ganache, tá? Essa estruturação aqui. Pelo menos eu gosto de fazer com a ganache. Então, para quem tá no canal aí, já avisa se tá gostando, já vai dando um gostei pra mim. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve, que a gente tá vindo com bastante novidade aí. E aí a gente vai passando a ganache, ó. Não tem segredo aqui. É só passar a ganache para deixar o bolo estruturado, retinho, modelado, para que a gente consiga cobrir. E vamos passando, ó. Vai alisando, já vai deixando no formato, tá vendo o que você quer? Vai alisando, deixando sem rebarba, ó. A gente vai passando a espátula. Eu gosto de uma faquinha assim, porque o bolo é pequeno, mas você vai passando a espátula e vai deixando ele lisinho, ó. Eu vou acertando para ele ficar lisinho. Aqui eu já estiquei a pasta americana preta. Eu tenho aqui uma agulha que eu coloco. Lembra quando a gente fazia na escola? E colocava a agulha na caneta, né? Na minha época era caneta. Aqui tá num palitinho, só para não ficar segurando a agulha esterilizada, e eu vou furando
onde fica aquelas bolhas de ar, né? E aí eu já estiquei, ó. Esse aqui, esse passo aqui você já conhece. Para quem trabalha com pasta americana, tá esticadinho. Aí eu vou enrolar no rolo, passo um pouquinho de amido de milho. Vou embrulhar e vou trazer o bolo lá, que eu já tá com a ganache. Eu já passei aqui uma colinha para colocar a pasta americana. Pode ser água, pode ser CMC, colinha de CMC. Pode ser até geleia de brilho, tá, gente? Mas é bem pouquinho, é só para colar a pasta americana no chocolate. E aí a gente vai esticando a pasta, ó, sempre com cuidado. Já tava colorida, eu já amassei aquele esquema lá de bolinha, bolinha, bolinha. Vai amassar muito para ela ficar bem molinha a pasta, para não rachar, ó, não ter nenhuma imperfeição do lado. Você vai passando a mão, vai esticando, vai colocando, ó, estica a massa, a pasta americana, vai com os dedinhos lá, deixando ela bem justa no bolo, ó, puxa mais um pouquinho, assim mesmo. Vamos lá, vai deixando, treino, gente, tem que treinar, hein? E aí, se você vai com a palminha da mão, ó, com o dedo e vai colocando, deixando ela bem justinha no bolo, alisa. Eu gosto sempre de passando a mão, você tá vendo, ó, vou deixando ela com o caimento no bolo certinho. É passar sem apertar para não ficar com as pontinhas do dedo aí marcado na pasta, né? Então, para quem não tem muito costume com pasta, compra um bolinho de isopor e treina no bolo de isopor, tá? Bastante. A pasta americana tem que amassar muito para que ela dê esse caimento aí e não rache. Ó, tá vendo? Vai virando, vai passando o dedinho, é desse jeito mesmo. Aí a gente vai cortar. Eu tenho um cortador aqui, o meu é aquele de pizza mesmo. Um detalhe é cortar distante, ó. Vai cortando bem distante do bolo, não corta muito rente. A pasta americana, vocês sabem que ela encolhe um pouquinho. E como eu não tô no tabuleiro original que vai pro cliente, eu gosto sempre de fazer naquela plaquinha de isopor e depois eu transfiro, né? Então eu corto ele do jeito que eu mostrei pra vocês ali e vou fazendo acabamento. Esse aqui é o pulinho do gato, ó. Tá vendo que ficou um pouquinho de amido de milho lá em cima e às vezes a gente não sabe como tirar? Ele vai sumir, tá? Ele some. Mas eu tenho o pulo do gato aqui para quem se sente incomodado ou já quer decorar e tá com aquele amido de milho que ainda não sumiu na pasta. Você pega um pedacinho da pasta da mesma cor, amolece ela, ó, amolece, deixa ela bem molinha, fica até meio grudando no dedo. E aí você vai e passa em cima do bolo, assim, bem de levezinho, mas vai passando para tirar o amido de milho. Olha lá, ó, sumiu tudinho. Pulo do gato, hein, gente? Agora eu vou transferir ele pro tabuleiro que vai pro cliente e meu segredo é essa glucose, ó. A gente pega um pouquinho de glucose, pode ser naquele de madeira, no tabuleiro que você for passar. Lambuza ele no tabuleiro, ó. É assim mesmo, aquela glucose que gruda, sabe? Quando você põe gruda, não vai sair de jeito nenhum. Aí eu venho lá, tá vendo que eu não terminei o recorte ainda? Venho, pego o bolinho na mão, posiciono ele no tabuleiro e pá, coloco ele no tabuleiro. É isso aí, vejo se está ajusta do tamanho para não entorto no tabuleiro. Você viu que eu não dei o acabamento ainda. Tô ajustando, vou lá com a mão, pego a espátula, aliso, vejo se tá tudo certo. Depois que tá tudo certo, aí a gente vai começar a cortar. Por isso que eu não cortei rente lá, gente. Depois que tá no tabuleiro que vai pro cliente, aí você vem com a sua espátula, justinho no bolo e vai em volta, ó. Eu tô forçando pra baixo, tá vendo? Ó, tô batendo lá, porque ela vai cortando. Tem umas que ela já tem a ponta pra cortar, pode ser ela. Eu não tô com ela aqui na minha mão e pra quem não tem, você pode usar essa espátula redondinha mesmo que você tem em casa, não tem problema. E aí você só vai apertando bem para ela ir marcando, ó, onde você vai cortar, tá vendo? Vai lá, encosta no bolo e bate, eu tô batendo, ó. Pra aí, tá vendo? Tá ficando a marquinha lá? Ó, tem a marquinha, ó lá, tô encostando, batendo aquele lá no chão, né, no tabuleiro, para que ela vá cortando. Às vezes um pouquinho de força, segura com a outra mão, tá vendo que eu tô segurando com a outra mão o bolo para ele não ficar correndo. Nem o bolo escapar na mesa, já pensou? Então você segura o bolo aí. Não pode ter mão úmida, senão vai ficando tudo a marca no bolo, hein? Isso tudo é questão de prática. Alisa o bolo de novo, com todo carinho, você vai fazendo carinho no bolo. E aí, para quem não tem prática ainda, é melhor não vir com aquele primeiro cortador. Porque se você tiver qualquer erro
ou cortar muito justo, a gente já tá no bolo aqui, a gente não consegue recuperar, né? Se você encostar muito aquele cortador no bolo, você corre o risco de ter um talho no bolo e não conseguir recuperar. Então eu venho aqui com essa espátula, ó, tô mostrando pra vocês, pra quem não tem o cortador, aquela espátula que eu tô acostumada, pra quem conhece a gente aqui do canal, sabe que eu uso bastante essa espátula. E aí eu vou cortando, ó, tá vendo? Eu tô fazendo rente no bolo e vou cortando com a espátula, porque aí eu consigo ter a noção do que eu preciso fazer, tá vendo? E vem lá, ó, ajusta, ajusta, passa o dedo. E se você não quiser fazer nenhum outro acabamento, você tem assim, ó, vai juntando com a espátula mesmo, colocando pra baixo, ó. E vai dando o acabamento com a própria espátula, tá vendo? Olha lá, vai ajustando, passa o dedo. Só isso aqui você já teria um acabamento, ó. Tá vendo? Como ele vai ficando justinho. Aí, como eu aqui, eu gosto de fazer um acabamento no bolo, não deixar ele puro na tábua, eu tenho esse acabamento que eu fiz aqui, o compridinho, e vou levar lá pro bolo, ó. Não passei cola, não passei nada, só venho com ele lá e vou deixar ele justo no bolo, ó. Só aquele lá, cobrinha. Bolinha, 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 vai pra mesa, compridinho, e vai fazendo até chegar do tamanho que você quer. Depois eu coloco aqui no bolo, ó, e vou ajustando o que eu quero, tá vendo? Ó, vai ajustando pra fazer o acabamento. Esse aqui é super fácil, super simples, vocês já sabem, né? Venho lá, corto, bonitinho, pronto. Ficou o acabamento no bolo. Aí eu tenho, como a gente tá fazendo o Xbox, ó, eu já tenho as pecinhas que eu já deixei elas preparadas para ficar um pouquinho mais seca, pra gente poder manusear. A cliente já tinha me mandado o modelo lá que ela queria. E eu já tinha feito as pecinhas, ó. E aí a gente só vai colocando na posição do bolo, né? Pra você deixar igualzinho, ó. Essa pecinha é um pouquinho mais alta, o controle, tá vendo? Então eu já modelei, já deixei lá. E aqui é ajuste. Você tem que ir ajustando, olhar pro bolo e colocando no meio, do jeito que é lá o controle, né? Põe um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, vai ajustando, olha a foto que você tem. Se no meu caso a cliente mandou, mas de vocês podem pegar o modelo na internet, deixa lá no computador ou imprime, né? Eu não gosto muito de imprimir, por isso que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque senão a gente vai gastando papel, né? Essas coisas não precisa. Então eu só tenho lá o papel do recorte e aqui eu fico olhando no modelo que a cliente me passou no WhatsApp. Porque o do filho dela é exatamente desse jeito aí. Então, como é personalizado, a gente trabalha com modelo personalizado, eu tô fazendo aí igualzinho. Tem que ver a cor do botão, o lugar que é, né? Tudo certinho. Mas é isso aí, ó. Ajusta, põe do jeito que você quiser aí. Dá um gostei, fala pra mim, conversa comigo. Fala se vocês estão fazendo. Manda foto pra mim do que vocês estão fazendo lá no Instagram, @deliciascaseirasosasco. Me segue lá. Vamos aumentar a nossa comunidade aí. E vamos ajustando, ó, tá vendo? Me fala se vocês estão gostando. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Quando eu chegar a 100 mil, nós vamos ter novidade aqui, hein? Estamos quase lá. Então inscreve no canal aí. E o bolo tá aí, finalizado, ó. É isso aqui. Terminamos. Aí eu venho, lógico, com a nossa aguinha, né? Tô sempre com o pincelzinho. Quem acompanha a gente conhece. Para que as pecinhas não fiquem correndo, a gente precisa colar nesse caso, porque faz tempo que a gente terminou o bolo e as minhas pecinhas estão secas. Então lá, ó, aguinha um pouquinho, quase nada, tá vendo que só com o pincelzinho eu vou em todo lugar. Só uma pitadinha lá. É todinho comestível, não tem problema. O nosso cliente vai ficar feliz lá, a criança vai ficar feliz. Vamos ver se ela deixa cortar, né? Tem uns que não querem cortar, não. Aí a gente vai dando acabamento, ó. Tô colando certinho. Vou colocar as cores. Aí a gente vai colocar lá no coloridinho, ó. Um pouquinho só. Eu não molhei o pincel de novo, então é bem pouquinho. Deixa ele colado pra não cair, pra chegar o bolo inteirinho pro cliente. Ajusta, ó. Deixa ele certinho. E finalizamos o bolo. Aí curte a gente, fala se vocês gostaram. Um beijo, tchau!